Olá a todos, eu sou Matt Bala e esse é o meu canal. Seja bem-vindo, a gente vai fazer um resumo do que aconteceu nessa madrugada no Big Brother. A gente vai falar sobre várias conversas interessantes de jogo, combinações de voto e também, gente, sobre o estado de saúde do Davi, que tá realmente complicado, beleza? Então, por favor, chega no canal, ó, já deixando o seu like e se inscrevendo também para ajudar no nosso engajamento, fechou? Eu conto muito com o apoio de você. E também mande comentários, que eu leio vários comentários e vou respondendo aí embaixo, fechou? Então vamos nesse resumo que começa agora. Vamos começar nosso resumo aqui para vocês falando de Vanessa Camargo. Ela tá falando de quem? Pois é, do Davi, tá? A Vanessa nega estar julgando o Davi com base em achismo. Ela disse que são fatos ali para Fernanda, que estava discursando sobre participantes da casa do Big Brother. Bom, Vanessa diz que embora esteja sendo coerente com o jogo dela, ela acha justa o que ela está falando sobre o Davi. Inclusive, ela disse que ela pode inclusive até ser eliminada em um paredão contra ele. E a Vanessa falou exatamente o seguinte, ó: parece que eu sou a prefeita, mas eu estou em observação. Eu observo quem esconde jogo pra caramba, mas que faz proposital de esconder o jogo. Vejo quem tá atrapalhadão, vejo tudo. Vejo quem tem dificuldades de ouvir, quem se acha o dono da razão, quem faz o VT. São achismos que acabam virando voto. Para mim tem que ser uma coisa concreta. Ah, você fez isso e aquilo? Isso também é motivo de sair no jogo. E mesmo sendo coerente, eu tenho certeza do que eu estou vendo e sendo justa com relação ao Davi. Pode ser que eu e ele no paredão eu acabe saindo, disse a Vanessa. E Vanessa continua falando sobre o Davi, não é só esse momento não, tá? Durante a madrugada inteira vai ter outros momentos que ela vai conversar sobre o Davi, beleza? Fernanda, que estava conversando ali com a Vanessa, gente, a Fernanda demonstrou preocupação com a edição, mas Vanessa disse que o programa exibe o lado bom e ruim de todos os participantes, tá? Por quê? Porque a Fernanda tá com medo aí, talvez, da edição mostrar que o Davi é o contraponto da Vanessa e da Yasmin, que elas falam mal dele e que ele se sai como vítima, uma coisa desse tipo, tá? E a Fernanda realmente tem razão aí, que a edição pode realmente mostrar uma coisa que a Vanessa não está enxergando, tá bom? Vanessa disse o seguinte: ou podem falar, ele está sendo muito injustiçado, vocês estão vendo? Mas não tô entendendo que ele é só uma criança, gente, que ele só tem 20 anos. Tá bom, ok, mas aqui não é um jogo de criança, tem coisa que a gente tem que ser responsável. Não é porque ele tem 20 anos que pode falar o que ele quer, ou porque ele tem uma criação diferente, disse a Vanessa, tá bom? Vanessa comenta a importância de acompanhar também o pay-per-view, que tem todos os detalhes de todas as conversas e tudo que acontece 24 horas por dia. Tá bom? Fernando diz o seguinte: o Rodriguinho sempre fala que por mais que a edição possa botar você como vilão, foi porque você falou algo ruim também. Eles não podem botar palavras na sua boca, Vanessa. Eles podem pegar e recortar, mas não podem colocar uma palavra que você não disse, tá? Vanessa diz o seguinte: eu entreguei para o universo, tá? Seja o que Deus quiser. Se eu estiver errando, Deus vai me tirar daqui, tá? Inclusive a Vanessa disse que tem medo dos filhos dela serem esculachados na escola, né? Tirarem sarro dos filhos dela na escola. E que se for para ela sair, Deus vai tirar ela assim que ela cair no paredão. Pois é, gente, a conversa de Vanessa e Fernanda foi em relação ao Davi mesmo, tá? Mas a Fernanda queria falar de outros assuntos. Mas a Vanessa, ó, ficava falando do Davi pra Fernanda, tá bom? Vanessa tem medo que seus julgamentos sobre o Davi prejudiquem ela e seus filhos aqui fora, como eu acabei de falar para vocês. Fernando, é o seguinte: eu acho que o seu jogo todo aqui é muito limpo. Você tá muito amorosa realmente com todo mundo. Você está sempre se limpando, se cuidando, você se livra de qualquer coisa negativa. Acho que a consciência mais tranquila dessa casa é a sua, porque todo mundo quer cultivar alguma coisa e você não quer dormir com aquela mesma ideia ruim, aquele mesmo problema na mesma noite. Se alguém não gostar disso, é por achar que você passa pano para todo mundo aí, tá bom? Bom, durante o início dessa noite de sábado, gente, as pessoas começaram a ir para o Big Fone, porque viram que não ia ter festa, aí o pessoal começou a fazer uns plantões no Big Fone aí. E aí, houve várias conversas sobre jogo também, óbvio. Beatriz diz que indicaria Giovana do pé pelo Big Fone, pois Fernanda, diferente dela, ainda se movimenta no jogo. Olha só, a Beatriz falou que não vai colocar a Fernanda no paredão, e sim a Giovana do pé. A Giovana aí que, né, vai ganhar imunidade no Michel, se você não tá sabendo. Pois é, não faz nada, ainda vai ganhar imunidade. Na cozinha, o Marcos conversou se realmente a Vanessa estava falando sobre o Davi,
porque pareceu. E quando ela estava conversando ali com a Fernanda, a câmera começou a focar no Davi. E ele disse o seguinte, no finalzinho a câmera ficou focando no Davi, como se vocês estivessem falando dele. Nessa hora, focou no Davi direto com a câmera, pode induzir o pessoal lá fora, de que lá fora estão falando bem dele. Mas o BBB é isso, viu? Vanessa, mas deu dó dele quando eu tava falando? Marcos, não é por causa disso, não tenho nada contra ele. Vanessa, não é segredo pra ele, que eu falei na cara dele, eu não tenho problemas de falar com o Davi, tá bom? Vamos falar um pouquinho do quarto gnomo agora, tá, gente? A Fernanda disse o seguinte, ó. Eu sou muito reservado e o Bin Laden é intrometido real. Não é nem questão de ser simpático. Ele chega onde ele também não é chamado e ele senta e fica. Rodriguinho, você pegou birra do Bin Laden? Fernanda, não, tô falando o que ele faz. Eu tava conversando um bagulho muito sério com a Pitel. E aí do nada ele senta do nosso lado. E eu falei, quem convidou? No mínimo você precisa pedir licença. Como senta e fica quieto, é muito esquisito. Eu gosto dele, cara. Vamos ter que ter uma amizade bacana lá fora, mas ele tá muito estranho. Rodriguinho, não sei se eu vou conseguir não. É um outro rolê totalmente diferente, o meu com o do Bin Laden, beleza? Bom, o pessoal tá esperando aí o que eu vou falar também do Davi, gente, sobre o estado de saúde do Davi. Ó, fique aqui no canal, porque até o final eu vou falar sobre tudo o que aconteceu no Davi nessas últimas horas aí, para vocês que querem realmente saber os últimos acontecimentos envolvendo o Davi. E tá rolando uma mini festa nessa noite. A produção falou assim, mesmo que não tenha festa, vai rolar uma mini festa aí. Então, por volta das 23 horas, a produção mandou uns lanches aí, né, bebidas, doces, salgados, para os participantes curtirem uma mini festa aí com umas musiquinhas também, tá bom? Logo o pessoal se arrumou e desceu aí para curtir essa mini festa, tá? A Yasmin comentou sobre o fato de Davi ter cogitado comprar o poder Coringa para salvar ela e a Giovanna lá do primeiro paredão, tá? Olha só, relembrou um momento lá, inclusive esse poder Coringa, hein, Boninho? Sumiu? Falou que você falou que ia ter, não tem mais? O que aconteceu, Boninho? Bom, vamos falar um pouquinho da festa, gente. A festa aí que deixou o Michel e o Lucas, o líder, né, bem emocionados, tá? O Michel falou o seguinte, nossa, eu tô muito feliz que você tá aqui, viu? Porque eu não queria ser a única pessoa gordinha da casa, ainda bem que tem mais de uma pessoa com corpos diferentes. Isso é uma certa representatividade, tá? A festa mal começou e Rodriguinho já se retirou, tá? Com mais ou menos 20 minutos de festa, o Rodriguinho decidiu ir dormir. Assim, quando começou a tocar uma música do MC Pose do Rodo, ele falou o seguinte, deu minha hora, essas músicas me deixam. A Fernanda, é trap, né, Rodriguinho? Não é hora dessas músicas aqui. E aí o Rodriguinho foi lá e foi dormir, como sempre, sendo o primeiro a se retirar da festa. O Rodriguinho é muito animado, né, gente? Pois é, só que não. Isabelle chama a Fernanda para colocar os pingos nos is e elas têm uma longa conversa, tá? Isabelle diz o seguinte, ele falou uma vez, que você comentou uma vez que achava que eu não gostava de você, Fernanda. Talvez em algum momento possa ter ficado essa impressão, mas não tenho absolutamente nada contra você. Só não somos amigas, não somos próximas, não somos íntimas. Fernanda, é que a questão do quarto separa muito. Você tava lá em cima e eu nunca fui lá em cima. Sei lá, eu fui entre 2 vezes só. E quando a Thalita tava no jogo ainda, que era pra fazer uma maquiagem de pedra no olho, tá? Fernanda diz que parece que Isabelle joga sozinha, ou somente com o Davi. Mas a Isabelle nega, tá? Fernanda diz o seguinte, é porque realmente parece que você joga muito sozinha ou só com o Davi. Isabelle, eu jogo sozinha, a gente discorda muito, eu e o Davi, de certas coisas. Temos pensamentos completamente diferentes. Fernanda, eu também tenho pensamentos completamente diferentes das pessoas do meu quarto, como o Rodriguinho. Isabelle, mas talvez você, em algum momento, vote em pessoas parecidas. Fernanda, se for conveniente, cada pessoa tem o seu critério de voto, óbvio. Mas não sei se você já fez esse tipo de estratégia de, por exemplo, montar o seu top 10 ou o seu top 5. A gente tem muitas pessoas nessa casa, temos 18 pessoas, tá? Como assim você não consegue montar o seu top 10, seu top 8? Tem muita gente sobrando, né, Isabelle? Após Fernanda dizer que parece que Isabelle está somente jogando sozinha ou junta com Davi, a Isabelle diz que acha engraçado tal percepção, pois ela se vê próxima de várias outras pessoas. Bom, a conversa das duas segue aí, gente. A Fernanda diz que o elenco não arruma confusão com ninguém e se apropria de conflitos da casa. A confusão, a Fernanda mesmo disse que a confusão dela com a Alane já aconteceu faz 2 semanas, mas a casa só comenta sobre isso porque não tem outras brigas aí. Bom, a conversa continua da Isabelle, gente. A Isabelle se justificou, falando que ela também é próxima de várias pessoas do Jardim, com o Michel, Raquel e tal, mas que as pessoas não têm essa percepção de jogo. Fernanda disse o seguinte,
automaticamente vocês terem afastado naturalmente dá a chance de estar mais próximo de outras pessoas. Aí você muda a cabeça de outras pessoas. Aqui é assim, só de você ter ficado um dia mais afastado de uma pessoa, já acha que você está mais próximo de outra pessoa, tá bom? Fernanda continuou justificando o fato delas não terem um jogo muito próximo aí, porque elas são meio afastadas, tá? E Isabelle disse o seguinte: esse afastamento com o Davi aconteceu de uma forma muito natural, porque acabei me aproximando muito também do Marcos. Em alguns momentos eu conversei muito com o Marcos, com a Lady, algumas conversas acabaram ficando mais paralelas. Se ele tá num momento de urgência, precisa de amigo, eu tô pronta para conversar com ele também. Mas a gente diverge muito sobre sobre jogo, eu e o Davi. Fernanda relata que é difícil entender os movimentos de Isabelle, pois elas se relacionam de uma forma muito restrita na casa. E a Isabelle diz o seguinte: mas você também não é muito fechada? A Fernanda diz o seguinte: eu não sou fechada. Eu me fechei total depois da briga que eu tive com a Lani, tá? Isso realmente me fez fechar, porque as pessoas me julgaram muito na casa. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, gente. Vamos falar um pouquinho de Vanessa, tá? Porque a Vanessa está pedindo para não ser eliminada no paredão do carnaval. Por quê? Porque ela acha que a audiência tá baixa e porque os filhos não vão buscar ela no Projac. Ô Vanessa, se você for cair no paredão, você vai sair a qualquer momento. Não importa se é carnaval, se não é carnaval, tá bom? Vanessa e Denisiane têm uma conversa e comentam que seria desumano colocar o Davi no monstro, porque ele está numa situação complicada de saúde. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês a saúde do Davi. Fiquem aqui no canal até o final. Eu vou falar todos os detalhes da saúde do Davi, que está bem complicada aí, viu? Vanessa está com medo da sua participação esteja talvez até prejudicando os próprios filhos. Ela está falando isso de novo, tá, gente? Não é que eu tô repetindo, ela falou de novo sobre isso, tá? Vanessa quer ir embora se caso esteja realmente envergonhando os seus próprios filhos, tá? Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de Pitel e Fernanda, tá? Que foram avaliar o jogo de Isabelle. Pitel diz o seguinte: a Isabelle está desprotegida nesse jogo. O fato dela estar desprotegida pode ser um jogo do caramba. O fato dela ser a única pessoa a não querer entrar em nenhum grupo pode ser um jogo do caramba também, né, Fernanda? Fernanda falou o seguinte: foi o que eu falei para ela agora há pouco. Seu jogo é um jogo do caramba, mas falei que da mesma forma que ela não pode reclamar quando quiser votar em você, porque pra galera desse elenco é cômodo não se indispor com ninguém. Tentei alertar a Isabelle desse ponto, porque é fácil pegar ela para Cristo, por ela estar sozinha na casa, e por causa disso ela deve pegar aí uns votos soltos, né, algumas pulseiras do líder, assim como ela tá com a pulseira do Lucas, pode até receber monstro porque ela tá meio sozinha aí, não tá em nenhum grupo. Fernanda diz que as suas ações do dia a dia de Isabelle resumem em falar de bicho, tá? Então ela falou assim: mas o que a Isabelle traz de jogo? Ah, pra mim ela só fala de bicho, tá? E fala da cultura dela e tudo mais. E a Fernanda diz o seguinte: mas eu tô mentindo? É porque quando eu falo que ela só fala de grilo, parece que eu tô falando besteira. Pitel, é porque eu tento ponderar as questões, mas você tá certo, ela só fala de grilo, aí disse a Pitel. Pitel diz o seguinte: quando a Isabelle fala pra mim que ninguém sabe como joga e todo mundo aprende aqui, é verdade. Se me falar isso, você me quebra as pernas e eu não sei como rebater, porque ela tá sozinha. É cômodo todo mundo votar nela e também é cômodo dela estar no lugar que ela está, disse aí a Pitel. Bom, agora vamos falar um pouquinho da Vanessa, gente, que voltou a falar do Davi. Vanessa disse o seguinte: eu tava começando a ter uma relação um pouco mais leve com o Davi, mas depois que ele fez aquele show, o problema não foi nem ele ter dado a pulseira pra mim. Aí quando não foi o problema ele não ter dado a pulseira pra ela, porque a Vanessa não recebeu a pulseira semana passada, né? Aí quando ele deu aquele show, eu falei: ai cara, prepotência ali ganhou. Tem ditados que não são à toa, que são ditados verdadeiros. Você conhece a pessoa que tá no poder, quando a pessoa pega o poder na mão. Tem gente que vira uma pessoa escrota, vira uma pessoa que humilha. Por quê? Porque é humilhado e quer fazer o mesmo com o outro. Tem gente que sofre preconceito de uma forma e é preconceituoso de outra. Então eles começam a falar sobre o Davi. A Beatriz diz o seguinte: a relação que eu tenho com o Davi é uma relação boa. E ele foi comemorar porque ele estava precisando. Eu não vou opinar porque eu estou brigando pela minha alegria também, porque eu sou uma pessoa muito alegre. Vanessa, você comemora, Bia. Você é diferente do Davi, disse a Vanessa. Bom, lá na sala, gente, tava as meninas com o Marcos e tava passando um queridômetro lá, tá? E aí elas começaram a perceber que tinha uma pessoa que não tinha recebido o alvo, tá? E essa pessoa era a Isabelle. E aí, do nada, né, a Vanessa e a Yasmin acharam que foi o Davi que distribuiu o alvo para toda a casa aí, tá? Marcos disse o seguinte: que talvez a Vanessa e a Yasmin estejam perseguindo o Davi
nessa questão aí, tá? As duas discordaram, ficaram até um pouco bravas no Marcos, tá? Uma outra conversa importante foi o seguinte, o Marcos disse o seguinte: tu não tem outra opção de voto que não seja o Davi? Nossa, amiga, tem 18 pessoas nessa casa. Vanessa, eu tinha a Fernanda, nada contra ela, mas a gente pode ter uma resposta se ela for pro paredão. Marcos, e as pessoas que votaram em vocês? Vanessa, Michel, Raquel, Isabelle, Bin, mas eu não posso julgar o Michel e a Raquel, disse a Vanessa. Marcos, e a tua condição, que tu não tem outra opção que não seja o Davi, é julgável? É uma condição difícil também você ter só o Davi como a única opção. Então, logo depois dessa conversa, o Marcos realmente falou assim: vocês estão obcecadas pelo Davi. Elas falando assim o seguinte: ele não foi pro perdão, ele só foi no começo, ele é uma opção de voto, tem que botar ele alguma hora. Marcos, mas tá beirando a obsessão que vocês estão falando. Vanessa, não é uma obsessão, é a única pessoa que me deu motivo de voto, amigo. Marcos, não tô falando de voto de vocês, mas qualquer movimentação da casa, mas porque foi o Davi, mas é o Davi, eu acho que é o Davi. Acho que é um pouco demais isso, vocês não acham? Vanessa, você está vendo errado, não tem nada disso aí, eu não tô perseguindo o Davi não é obsessão não. Vocês acham que é obsessão? Diga aí nos comentários, por favor. Bom, o Buda, gente, ele tá questionando se ele vai realmente indicar o Davi no paredão. Por quê? Porque ele começou a avaliar a saúde do Davi. Ele tá com um pouco de pena de indicar o Davi numa situação complicada. O Lucas diz o seguinte: eu queria que o Davi tivesse uma condição para se defender melhor no paredão, para a gente ter um embate à altura. Yasmin, ele pensaria isso da gente? Lucas, não sei, mas eu não tô fazendo por ele, eu tô fazendo por mim. Vanessa, faz por você, faz o que você quer fazer, beleza? As duas então continuam realmente repensando se estão obcecadas ou não pelo Davi, depois que o Marcos acabou, falando isso pra elas. O Marcos falou e se retirou da sala, tá bom, gente? Vanessa diz o seguinte: o Marcos tá me irritando com essa coisa de toda hora falar que é perseguição. Não é. Lucas, ele tem um ponto que é o seguinte, o ponto dele é que é isso. Em outros Big Brothers pode parecer uma obsessão, uma perseguição. Vanessa, mas a gente sabe, Lucas, também acho que não é. Tenho milhões de motivos também para votar no Davi. Eu sou capaz de escrever todos esses motivos. Vanessa, o que estava falando é que alguém deu um alvo para todo mundo e eu nem tinha visto que a Cunha não tinha recebido o alvo. E pode ter sido ela mesma que deu alvo para todo mundo. Ou pode ser o Davi. Ou não também. E aí o pessoal disse que não tem como saber, quem deu um alvo, tá? Yasmin diz o seguinte: o que aconteceu com o Marcos é que ele tá... o que aconteceu com o Marcos que ele tá mega defendendo o Davi? Eu não entendi, disse a Yasmin aí. Lucas, o Marcos não tá defendendo, eu acho que ele tem um ponto de razão, de tomar cuidado para não tornar isso uma perseguição, tá? Gente, Yasmin diz o seguinte: gente, não é perseguição, são várias coisas pequenas que o Davi faz. Vanessa, é porque é uma coisa meio bobona, É um motivo meio bobo, É um motivo que a gente não precisa ir atrás de quem tá dando o alvo. É melhor até evitar falar, e o Marcos tem razão. Lucas, mas não faz sentido ficar imputando tudo em cima do Davi, porque o Davi acaba virando um assunto aí. Pois é. Vocês acham que tá tendo uma obsessão? Sim ou não? Diga aí nos meus comentários, por favor. Bom, a Vanessa e a Yasmin então se retiraram da sala e foram fumar ali fora, tá? E elas disseram o seguinte: a Vanessa disse o seguinte: esquece que o Davi existe na frente do Marcos. Yasmin, eu não falo, cara. Vanessa, fala sim. A gente tava falando do queridômetro. Yasmin, quando eu entrei, você tava mencionando alguma coisa. Vanessa, o Lucas tava falando que não tava com coragem de votar nele. Yasmin, o Lucas tem que decidir isso, cara. Ele que é o líder. Tá nas mãos dele decidir se vai realmente ou não no Davi. Após Marcos apontar a perseguição contra o Davi, Vanessa diz que, se for assim, também estão perseguindo a Fernanda. Eu acho que são coisas completamente diferentes, tá? Até porque as duas nem mais citam a Fernanda. Elas citaram um pouquinho semana passada, mas logo pararam. Agora, sobre o Davi, fala. E tudo é culpa do Davi, beleza? Vamos agora pro quarto Gnomos, gente. Porque tá tendo uma conversa interessante entre Fernanda e Rodriguinho. Eles dizem que Isabelle será eliminada se ela cair num paredão adequado. Fernanda diz o seguinte: acho um sarrafo difícil, muito briefado, muito pautado, muito cheio de ministros. É um sarrafinho meio difícil de dizer. Rodriguinho, se ela ir no paredão certo, ela vai embora. Fernanda, também acho nisso. Eu também acho que você tem razão. Queimando o paredão, óbvio e zoado, a Isabelle não vai. Rodriguinho, mas é o suficiente para ela ficar estremecida, para ela ficar mal, até a hora que ela ficar acabada.
Fernanda, ela perde o brilho total, né? Isso é muito doido quando ela cai no paredão aí. Bom, vamos falar agora também, gente, da Denisiane, que ela decidiu então não ficar muito com remorso e com raiva do Michel sobre o monstro. Ela disse o seguinte: se o Michel me botou no alvo, ele se tornou meu alvo também. Só eu acho que não quero ficar brava por questões de jogo. Eu não sou prioridade do Michel e ele também não é a minha. Mas agora ele se tornou o meu alvo. Cada atitude dentro dessa casa tem consequências, disse a Denisiane aí. Bom, a Pitel e o Lucas, gente, comentaram sobre algumas atitudes do Bin Laden. O Lucas contou que ficou bem enfurecido com algumas atitudes do funkeiro. O Lucas disse o seguinte: eu sou a pessoa que mais demorou aqui para conseguir ler o jogo. Eu fui o que ficou mais tempo escondido aqui na casa. Pitel, e a pessoa vai lá e expõe as suas fragilidades, as pessoas podem usar isso contra você. Quando a gente fala, parece que é um ataque direto ao Bin Laden, mas não é. Lucas, eu fiquei muito pé da vida. Eu conversei com o Bin Laden e ele foge dos assuntos, disse o Lucas aí. A Pitel disse o seguinte: quando você aponta um erro dele, ele nunca admite que está errado, ele sempre tenta se justificar. Pitel comentou com o Lucas sobre o fato de Isabelle não se aliar e não ser prioridade de ninguém na casa, que isso pode realmente prejudicar um pouco o jogo dela. Pitel diz o seguinte: eu não vejo Isabelle com ninguém, e isso é muito claro. Quando ela não vai pro VIP, por exemplo, ela é sempre a pulseira que talvez sobre por aí. Se você é sempre a pulseira que sobra, o que você está fazendo de errado por não ter essa pulseira? Você não procura ninguém para se proteger. Ela falou algo que me quebra no argumento: ninguém sabe jogar isso daqui. A gente vai aprendendo conforme o tempo. O Lucas falou que ela também não ganha prova. Então, a gente estava fazendo uma divisão de jogo e a gente simplesmente esqueceu da existência da Isabelle. É a Isabelle que está no meio do jogo aí, ela não consegue encontrar um quarto para se aliar, não consegue encontrar aliados. Ela mesma falou que não joga com o Davi, então ela realmente está meio assim, né, perdida aí no jogo da casa. Beleza? Bom, por volta das 4 da manhã, a festa encerrou, tá? Então o pessoal foi lá, o pessoal da Xepa foi comer rápido aí para ficar bem alimentado, já que a Xepa tem fome sempre, não é verdade? Bom, como eu falei pro pessoal, a festa foi acabando e o pessoal já foi indo dormir, tá bom? Bom, mas mesmo assim, gente, na cama o pessoal não para de fofocar. Fernando e Rodriguinho julgaram as atitudes de Bin Laden de fofocar demais. Fernando disse o seguinte: ele é um menino tão legal, podia ser tão legal pra sempre, mas aí faz o quê? Ele tem essa boca de sacola, ele abre a boca dele, ele conta tudo pra todo mundo. Rodriguinho disse o seguinte: ele vai contar que você estava triste também. Fernanda, ele vai contar. Você acha que não? Você acha que eu não sei disso, Rodriguinho? Exatamente esse é o problema dele. Ele tem um leve desvio de caráter aí. Rodriguinho, ele só fala, ele só gosta de falar demais e esse é um grande problema dele. Continuando aí a conversa da Fernanda com o Rodriguinho, aí eles comentaram sobre Pitel, tá? A Pitel não estava no quarto ainda. Eles comentaram que a Pitel, gente, está realmente conversando com todas as pessoas da casa e está criando conexões com todas as pessoas da casa. E que isso pode, né, favorecer ela, porque ela pode não ganhar votos, tá bom? Logo a Pitel retornou ao quarto gnomo, tá? E o Rodriguinho disse o seguinte, que era para ela ir embora porque ela tinha assuntos ainda para conversar. Então disse o seguinte: eu nem falei nada, eu estou falando aqui que deixei claro o meu posicionamento. Fernanda ainda comenta que Lucas tentou recrutar Pitel após se frustrar com Yasmin e Isabelle. E aí? Eita, será que a Pitel vai mudar de quarto, vai mudar de rumo? Diga aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Bom, a hora é agora, vamos falar um pouco do Davi e o estado de saúde dele, tá bom? Bom, basicamente para vocês entenderem, gente, o Davi teve um problema de saúde aí na quinta-feira, beleza? Então, o Davi na quinta-feira teve um problema de saúde, né? Ele começou a ter problemas no estômago, né? Relatou várias dificuldades aí de questões intestinais e tudo mais, tá? A prova do líder, o Davi parecia ter melhorado. Porém, gente, ele começou a piorar sexta e sábado. Sábado foi um dia bem complicado para o Davi, porque ele teve vários problemas de saúde aí, tá? O Davi também relatou várias dores no corpo, como dores no ossos também. O Davi também falou que estava um pouco quente, apesar da produção ter medido a temperatura do Davi e não ter encontrado nenhum tipo de febre, tá bom? O Davi então precisava descansar e se repousar, mas o Davi fez isso? Não, gente, o Davi queria ficar lá no Big Fone, né? Desgastando tempo, desgastando energia no Big Fone. Então ele ficou uma boa parte do final da tarde de sábado no Big Fone lá, tentando aguardar para ver se o Big Fone atende ou não. A Isabelle foi lá e tentou dar um apoio moral para o Davi, pedindo para o Davi dormir, para descansar um pouco mais. E o Davi não queria, ele queria realmente ficar ali perto do Big Fone. Tinha uma galera perto do Big Fone, tá? Não era só o Davi que estava lá, tinha uma galera perto do Big Fone também. Bom, o
Davi então começou a sentir mais dores, mais problemas aí no corpo, tá bom? Então realmente o Davi teve que se recolher, né? Foi pra sala e a própria Isabelle foi no confessionário e falou assim: olha, o Davi não tá bem, ele tá piorando muito, vocês precisam mandar remédio. E logo a produção mandou remédio aí pro Davi para ele poder ter uma melhora. Só com muita insistência ali da Beatriz, do Matheus e da Isabelle, que são as pessoas que estão cuidando do Davi, o Davi então se recolheu e foi dormir no quarto Fadas, tá? O Davi inclusive ficou durante toda a festa no quarto Fadas. Vocês viram que o Davi não apareceu em nenhum momento da festa, ó. Em nenhum momento você encontra o Davi nessa festa aí. Tem várias conversas, vários momentos acontecendo aí, mas o Davi ficou na cama, tá? Então, em determinado momento da festa, o Matheus foi lá e falou assim: Davi, você tá melhor? E o Davi falou assim: eu tô melhorando e tal. E o Matheus perguntou se ele queria comer alguma coisa da festa. E o Davi não. Falou que tá de boa, que só quer descansar aí. Realmente, o Davi não comeu nada da festa, gente. Ele ficou dormindo durante a festa inteira, tá bom? Agora, gente, é de manhã e o Davi acordou, tá? Acabou de acordar por volta das 6 horas da manhã. Inclusive, parece que tá mais disposto, né? Foi lá lavar as roupas dele, já passou a roupa. E comeu ali um pouquinho de laranja nesse café da manhã. Desejamos melhoras aí pro Davi, espero que dê tudo certo. E esse foi o seu resumo da manhã. Se você gostou de tudo que aconteceu, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, porque sempre tem novidade aqui e eu conto muito com o seu apoio. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.